R$ 7.240 de renda mensal com opções. Olha só que legal. Imagina você recebendo aí R$ 7.200 todo mês com operações simples, operações de baixíssimo risco. É isso mesmo. Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da VG Research. Eu tenho mais de 25 anos de experiência profissional, sou investidor também qualificado, já atingi minha liberdade financeira em 2016, com 42 anos. E tudo que eu vou falar para você aqui hoje é com base nos conhecimentos que eu uso no meu dia a dia de investidor, com base no meu estudo em técnicas e metodologias que eu criei, desenvolvi, aperfeiçoei para o meu uso, para facilitar o meu uso. Então, tudo isso aqui é com base na experiência prática, tá? Então, e palpável, e resultados verdadeiros. Então, eu vou mostrar para vocês. O que é essa renda mensal, Vicente? Esse resultado aqui não é o meu resultado. Então, eu vou explicar. O meu resultado é isso aqui, ó. DARF paga sobre um lucro de 96 mil no mês, que foi referente ao mês de março de 2022, tá? Um lucro que eu tive de 96 mil reais. E no mês de março eu paguei a DARF aí em 29 de abril, tá bem? Tem até o comprovante de pagamento aí embaixo. Mas isso aqui não é um evento raro, tá? Eu sempre pago DARFs. Tem DARFs aqui de... Essa sobre um lucro de 41 mil, essa aqui sobre um lucro de 53 mil. Teve meses que eu tive lucros acima de 100 mil reais, mas óbvio que a minha realidade não é a sua realidade, tá? As operações que eu vou mostrar para vocês, elas são operações de rentabilização de patrimônio. Então, conforme o seu patrimônio, quanto maior o seu patrimônio, mais você consegue rentabilizar o patrimônio, tá? A gente vai chegar lá. Mas vamos voltar lá nos 7 mil reais, ok? O foco não é quanto eu ganho e quanto você pode ganhar, concorda? É isso aí. Então, esses não são os meus resultados. Esses R$ 7.200 são os resultados médios, preste atenção, médios, mensais, obtidos pelos meus alunos, 7.240. Então, se você botar isso aqui por ano, vai dar aí mais de 80 mil reais. Não é nada mal, né? Isso aqui é média, tá, gente? É média. A gente fez uma entrevista, a gente fez uma pesquisa, os alunos responderam, a média deu 7.240, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar para você entender melhor como você também pode ter essa renda, né, aí no seu bolso, usando essas estratégias. Então, qual é o meu compromisso nesse vídeo aqui com você? Quero assumir o compromisso de te explicar todos esses pontos aqui. Quais são os tipos de estratégias com opções, tá? Então, não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais longo, mas assista todo o vídeo, que é muito importante. Quais são as estratégias que eu uso e que eu ensino, obviamente, e que meus alunos usaram para ganhar aqueles R$ 7.240. Qual a remuneração mensal e anual que você pode ganhar usando essa estratégia? Por que elas funcionam? Isso é o mais importante. Por que elas funcionam e qual é o risco? Vamos entender qual é o risco dessas operações. E quais são as vantagens, os benefícios que você pode ter usando aí essas operações. Ok? Vamos lá, então? Então, primeiro ponto, tipos de estratégias com opções. Vamos lá. Opções são derivativos que podem ser utilizados para... Então, só dar um pause aqui rapidinho. Se você não entende nada de opções, vai no meu canal do YouTube, tá? E lá você vai assistir o meu mini curso Dominando Opções. É de graça, tá lá, as aulas estão abertas. É só você ir lá agora e assistir às aulas, ok? Então, coloquei lá 6 aulas gratuitas, é só você chegar lá e assistir, tá bom? Eu explico o que é opção, o que é uma call, o que é uma put, o que é venda coberta, todo passo a passo, tá? Para você aprender melhor sobre opções. Então, vamos lá. Opções são derivativos e podem ser utilizados para, primeiro, proteção de carteira, para fazer seguro, para fazer hedge. Aqui o segundo ponto, hedge de carteira. Trade, pode ser... posso usar opção para fazer trade? Claro que pode.
Pode fazer day trade também? Tem gente que faz, tá? Mas aí você tem um risco muito grande. Você pode usar também para operações estruturadas. O pessoal chama de trava de alta, trava de baixa, borboleta, straddle, etc. Tem um monte de nome aí de operação estruturada. E você pode fazer também operações de remuneração de carteira, que são as operações que eu uso. São as operações que eu considero mais seguras, que basicamente, né, são operações de venda coberta de call e put. Ok? Quais são, então, as estratégias que eu uso? Eu acabei de responder, né? As estratégias que eu uso são as vendas cobertas. Então, é importante entender o seguinte, que venda coberta de opções, primeiro, não é trade, tá? Não é trade, não é especulação, não é day trade, muito menos day trade. Não é uma operação especulativa, onde você tem um risco de ganhar e você tem um risco de perder. Eu digo que venda coberta são operações ganha-ganha. Você sempre vai ganhar, tá? Se ocorrer um cenário, você ganha. Se ocorrer outro cenário, você também ganha. E envolvem um risco baixíssimo, praticamente nulo, de você perder patrimônio, tá? O único risco que existe, na verdade, na minha visão, tá? Você pode não concordar comigo, é o risco operacional. É o risco da pessoa fazer a operação errada. A pessoa, em vez de vender, comprar, a pessoa, em vez de vender uma opção, vende outra, em vez de recomprar, não recompra. Então, assim, é o risco operacional. O risco patrimonial é zero, tá? É zero, se a pessoa fizer da forma certinha. Então, vou falar dos dividendos turbinados, que são o conjunto de estratégias que eu peguei todo aquele universo de venda coberta e criei, né, essa estratégia que eu chamo de dividendos turbinados, tá? As operações de venda coberta para remuneração de carteira que eu faço, que eu ensino, eu chamo de dividendos turbinados. São 13 estratégias seguras, simples e praticamente sem risco, que podem turbinar os seus dividendos. Então, o objetivo da estratégia não é ficar rico, não é ganhar uma montanha de dinheiro, é você remunerar a sua carteira, tá? É por isso que eu chamo de dividendo turbinado, ok? São estratégias como venda coberta de call, que o risco é zero. Por quê? Porque você está fazendo uma venda coberta por ações. Você não perde suas ações, você não perde dinheiro. Venda coberta de put, também operação risco zero. Venda coberta conjunta de call e put e outras operações de opções, como a operação de taxa, onde o risco também é zero. Então, você tem várias operações de risco zero. E essas que eu uso. Eu gosto de usar operações muito conservadoras, onde a sua chance de perder dinheiro é praticamente nula, tá? Qual é a remuneração mensal e anual? Acredito que esse ponto aqui é o que mais está te interessando, né? Então, vamos lá falar quanto que você pode ganhar em relação ao capital que você tem investido em ações ou em dinheiro. Tá? Tanto o capital que você tem em reserva de liquidez ou caixa, quanto o capital que você tem investido em ações, ok? Então, usando a estratégia de venda coberta de opções, de dividendos turbinados, do jeito que eu faço, você pode ter uma remuneração extra sobre sua carteira de 0,5% a 1% ao mês. Muita gente fala, Vicente, isso é muito pouco. 0,5% por mês é muito pouco. Cara, mas é uma remuneração extra. Você já está ganhando dividendo, você já está comprando uma ação que vai valorizar, que vai crescer. Então, você tem que entender isso aqui como um algo a mais. Você até agora, você ganhava dinheiro na Bolsa de Valores de duas formas, né? Com a valorização do ativo e com os dividendos. Agora, você vai ter uma terceira forma de ganhar dinheiro, que vai ser a venda coberta, que é a remuneração da carteira, tá? E olha só, isso aqui no ano, olha que interessante. Isso equivale a 6% até 12% por ano a mais de renda no seu bolso. Então, isso é muita coisa. Parece pouca coisa, mas é muita coisa, tá? Somando aos dividendos da sua carteira normal, isso pode gerar uma renda passiva para você de 12% até 20% ao ano. É muita coisa, entendeu? Então, vamos fazer um exemplo aqui bem conservador. Eu usei aqui uma taxa de 0,5% apenas, tá? Então, quero ser bem conservador aqui com vocês.
para a gente não ficar parecendo que está vendendo aqui uma solução para ficar rico. Não é isso, tá bom? Então, se você tem um patrimônio de 2 milhões, quanto que é 0,5% de 2 milhões? 10 mil reais. Por ano dá 120 mil reais. Olha só, quanta gente que eu conheço aí que tem 2 milhões de reais em ações e dinheiro da reserva e não usa esse tipo de operação. Podia estar ganhando aqui 10 mil por mês, podia estar ganhando 120 mil reais por ano, facilmente, né? Quem tem 1 milhão vai conseguir 5 mil por mês. Isso aqui eu estou lembrando a hipótese mais conservadora, que é 0,5% por mês. E 6% por ano vai dar 60 mil, tá? Quem tem 500 mil na carteira pode fazer 2.500 por mês e 30 mil por ano. Se você tem 200 mil na sua carteira, ou aqui está colocando, né, ações ou caixa, né, ou dinheiro. Você pode também usar para remunerar o seu dinheiro, tá? Você tem 0,5% por mês e 6% por ano. E se você tem 100 mil, você vai ganhar 500 reais por mês, 6 mil por ano. Vicente, vale a pena fazer essa operação a partir de que patrimônio? Eu acredito que a partir de 20 mil, 30 mil reais já vale a pena. Você já vai aprendendo a fazer da forma correta, tá? Entendeu? Então, obviamente, quanto mais patrimônio, novamente, você tiver, mais caixa você tiver, mais você vai conseguir rentabilizar a sua carteira. Isso é óbvio, tá? E aqui eu botei um exemplo bem conservador de 0,5% ao mês. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. E, obviamente, pegando essa média aqui, pegando a média dos meus alunos, eu tenho aluno que tem 100 mil, tem aluno que tem 50 mil, tem aluno que tem 200 mil de ações, 1 milhão. Então, pegando essa média, né, a média que eu tenho é de R$ 7.240 por mês entre o universo dos meus alunos, tá? Então, isso aqui é muito importante ressaltar sempre. Agora, vamos lá, continuando aqui com o nosso compromisso de falar sobre todos esses pontos aqui. Por que essas estratégias funcionam? Eu vou te explicar agora o racional por trás. Por que funciona e você vai entender o segredo dessas estratégias. E qual é o risco, tá? Então, por que a venda coberta funciona tão bem? Vamos entender isso aqui. E por que a venda coberta é segura? Vamos entender também. Você vai ver que legal. A lógica matemática dessas operações. Aqui que está o segredo, né? Vamos ver aqui. Eu peguei aqui as ações do Ibovespa e eu peguei uma amostra aqui de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Só para a gente ter uma ideia aqui de alguns números, tá? Foi, inclusive, um período bem volátil da Bolsa. A Bolsa teve uma volatilidade muito grande. Se você perceber, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Petrobras. Tá? Se você pegar a Petrobras, ela variou aqui, ó. Petrobras, está aqui. Todo mundo conhece, né? Então, a Petrobras, ela variou menos 5,8, menos 16, 8,4 e menos 1,9. Então, você percebe o seguinte, né? Você pegar Itaúsa, ó, 9,6, 6,2, negativo, 3,9, 2,7. O que você percebe, né, de interessante disso é o seguinte: não é comum ocorrer grandes variações nos preços das ações em um único mês. Você pode ter, tem vários casos, a ação Magalu valorizou 20 mil %, né? Mas foi em 10 anos, foi em 15 anos, entendeu? Em um único mês, as variações são pequenas. Então, se você voltar aqui para a tabela, olha só, voltando para a tabela aqui, se a gente pegar as variações que foram acima de 20%, ó, mais ou menos 20%, tá? Se você pegar as variações que foram maiores que 20%, ó, você tem 1, 2, 3, 4. Apenas 4 variações, grandes variações de preços dentro de um único mês. Então, em todas essas outras aqui, ó, a gente conseguiria ter um resultado positivo, tá? Então, olha só, a lógica matemática. 97% das vezes as ações não têm grandes variações.
somente em 3% aqui de todo esse universo que a gente viu aqui, né? Apenas em 3% ocorreu uma grande variação. No caso da venda coberta, isso aqui geraria um exercício, tá? Mas o exercício, mesmo assim, nesses 3% aqui que são exercidos, eu te digo o seguinte, que isso aqui não é ruim, porque o exercício, você está coberto, né? É a venda coberta, você tem cobertura. Então, você não perde, porque você tem a ação que você quer vender ou você tem um dinheiro para aquela ação que você quer comprar. E nesses 3%, eu vou dizer para vocês que 90% você pode fazer a reversão através de uma operação que não vai dar tempo de eu explicar aqui para vocês agora, uma operação chamada rolagem. Você pode fazer a rolagem dessa operação ou zerar a operação, tá? Ah, não quero ser exercido. Você pode zerar a operação ou você pode fazer a rolagem para o mês seguinte. Isso em 90% das ocasiões. Eu estou sendo bem conservador, né? Geralmente você pode até, em alguns casos, até 95% das vezes, 99% das vezes, você consegue fazer rolagem, tá bom? Então, a chance de você ser exercido é muito, muito, muito pequena. E mesmo assim, quando você é exercido, não tem problema, porque você tem a cobertura. É por isso que eu falo que não tem risco de perda patrimonial, entendeu? A venda coberta, então, botando isso aqui na preto no branco, tá? A venda coberta é uma técnica baseada, preste atenção, na premissa que as ações não têm grandes variações mensais. E é aí que a gente ganha dinheiro. Assim, podemos usar a venda coberta para gerar uma remuneração extra mensal para as nossas posições em ações de longo prazo ou dinheiro, que a gente vai deixa o dinheiro investido na renda fixa, num CDB de liquidez, e além disso, além daquele 13%, 14% por mês que você vai conseguir no seu CDB, você vai ter mais quase 1% por mês, tá? Então, você vai dobrar a sua rentabilidade do seu caixa. Existem dezenas de metodologias, centenas de metodologias, onde é possível obter de 6% a 15%, até mais, até menos, né? Depende da metodologia, de rentabilidade extra mensal, anual e mensal. Quanto maior o retorno, maior o risco, obviamente. Então, o que a gente busca fazer? A gente busca operações mais conservadoras para rentabilizar a carteira a longo prazo. A gente não vai fazer venda a seco, não vai fazer venda impulsionada, alavancada, é a palavra certa, né? A venda de puts ou de calls alavancada. A gente não faz isso. A gente não faz venda a seco. O que é venda a seco? É sem cobertura. Isso tudo gera risco para o investidor, tá? Agora vamos lá para o nosso compromisso aqui em vermelho. O último ponto, que é o mais importante, as vantagens dessas operações. Eu já falei uma vantagem que ficou clara, né? Que são operações seguras, operações praticamente sem risco. Só tem o risco ali de você fazer uma bobagem na hora da operação. Risco operacional. Esse risco sempre vai existir. Tem qualquer coisa na vida, até para tomar um picolé, até para atravessar a rua. Se você atravessar a rua errado, né, você vai ser atropelado. Isso é um risco operacional. É o risco de você fazer errado. Se você fizer certinho, não tem risco, tá? Vantagens da venda coberta. Vamos lá. Simples e não tem risco. Já falei, não tem risco porque você usa cobertura de ações ou dinheiro para garantir as operações. São operações de rentabilização da sua carteira de investimentos em ações e do seu caixa, reserva. Então, você tem a venda coberta de call, que é coberta por ações, ou seja, você tem cobertura, você está protegido pelas ações, e tem a venda coberta de put, você tem cobertura do dinheiro. A gente nunca vai fazer, anote isso aí, nunca vamos fazer operação a seco, que é operação sem cobertura, tá? Aí vai ter risco. A nossa ideia é fazer operação segura. Ponto 2, vai gerar uma renda extra para a sua carteira de ações de longo prazo. Isso pode até dobrar a sua renda. Não é raro, né? Tem vários clientes aqui que dobraram a renda, triplicaram a renda da carteira.
gera um fluxo de renda mais previsível. Isso aqui é muito legal, porque os dividendos, eles são meio, né, como diria, voláteis. Tem meses que você recebe, tem meses que você recebe menos. Então, quando você vê um fluxo de dividendos turbinados, é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Você tem um ganho ali, lógico, tem uma variação, né, mês a mês, até porque as taxas de venda de opções, elas variam, mas se você olhar a venda coberta comparada com o gráfico de dividendos normais, você vai ver que os dividendos são muito mais voláteis. Tem meses que você recebe muito, tem meses que você não recebe nada. Então, somando os dois, você tem um fluxo mais previsível de renda. Olha que beleza. Aumenta o yield médio da carteira. Por quê? Porque esse dinheiro que entra, né, da venda coberta, o que você faz com ele? Você faz um churrascão? Você compra cerveja? Você vai comprar uma bolsa importada? Não. Você pega esse dinheiro e reaplica, né? Você reinveste na carteira. Você aumenta aqui, ó, você aumenta o seu reinvestimento. Olha o que acontece. Imagina aí os dividendos. Lembra que eu falei que os dividendos são voláteis? Então você tem R$10.900 de dividendos. Aí você tem os dividendos turbinados, que você consegue ali todo mês um pingadinho, mas no final do ano dá 10.200, né? Quando você soma tudo, você dobrou a sua renda, você tem uma renda de 21 mil, que é o dobro, e além disso, você tem um fluxo de renda muito mais consistente. Você todos os meses, você tem um dinheiro pingando na sua conta. E isso, obviamente, vai aumentar o reinvestimento da sua carteira. Você vai reinvestir mais, vai comprar mais ações, vai ter mais dinheiro, vai ter mais renda, e isso acelera o efeito bola de neve. Esse ponto aqui, o ponto 5, é o ponto mais importante de todos, tá? É o ponto mais importante, porque você pode chegar, preste atenção, você pode conquistar a sua liberdade financeira na metade do tempo. Metade do tempo. Por quê? Você vai dobrar a sua renda, você vai triplicar a sua renda, isso você vai dobrar o seu reinvestimento, você vai dobrar o seu resultado. É simplesmente isso, tá? Olha esse exemplo aqui. Duas carteiras iguais, a vermelha e a azul, com o mesmo valor investido, Isso aqui é muito importante. Mesmo valor investido. Não tem nenhuma diferença de valor, tá? Investido nas mesmas ações, com os mesmos preços médios, tudo igual. Mesma ação, mesmo preço médio, tudo igual. A única diferença é que a carteira azul, o cara usa a venda coberta para gerar uma remuneração extra de apenas 4%. Eu estou fazendo esse exemplo aqui. 4% por ano, tá? Totalizando 10%. Cara, isso aqui é fantástico. Então, preste atenção, né? É isso aqui que você tem. Carteira vermelha, você tem um yield de 6%. A carteira azul, você tem um yield de 10%. Isso aqui é um exemplo real, tá? Exemplo real de um estudo, tá? Você olha só a diferença, ela parece muito pequenininha aqui no curto prazo, né? Ó, muito pequenininha, não dá quase diferença nenhuma, tá vendo? Mas olha a diferença no longo prazo. Olha aqui no final das contas, ó. Olha a diferença aqui, tá vendo? Então, no longo prazo, você gera grande diferença. Você pode até dobrar o seu patrimônio, né? Então, o que acontece? Primeira conclusão, a renda adicional reinvestida aumenta mais rapidamente a quantidade e o patrimônio da carteira azul. Esse camaradinho aqui, ó. Lembra que a gente está falando apenas de 4%. Apenas 4%, né? Eu estava falando de 6% a 12%, né? Então, estou sendo bem conservador, tá? Então, olha o que acontece. Imagina que esse aqui é o nível de patrimônio para você alcançar a liberdade financeira. Esse camarada aqui, da linha azul, né, da carteira azul, ele alcançou nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto ele já bateu ali o nível de patrimônio, sei lá, vamos supor que seja R$1 milhão. Ele já alcançou esse nível de patrimônio. Por quê? Porque a carteira dele cresceu mais rápido. Só por isso, né? O patrimônio cresceu mais rápido, a renda cresceu mais rápido.
E o cara da carteira vermelha, que é a mesma carteira, lembra disso, a mesma carteira, a mesma coisa, tudo igual. A única diferença é que ele não faz dividendos turbinados, né? Ele só alcançou 15 anos depois. 15 anos depois, ou seja, demorou muito mais tempo para alcançar a liberdade financeira. Então, segunda conclusão, mais patrimônio, gerando renda passiva, acelera a liberdade financeira. E olha só, quando você chega nesse ponto aqui, né, o que acontece? Você tem o dobro do patrimônio. E, na verdade, nem é o dobro, né? É mais do que o dobro da renda passiva. Vou te explicar. Imagina que o cara chegou a esse ponto aqui com 2 milhões de reais, né? 2 milhões. Ok? E aqui é o dobro, então se aqui é o dobro, aqui vai ser 1 milhão. Concorda? Concorda, né? Yield de 10%. Lembra? Então, quanto que ele está ganhando aqui de yield? 10%. 10% vai dar 200 mil por ano. Tá? 200k por ano. Isso aqui é a renda dele por ano. Esse camarada aqui, com 1 milhão, ele vai ganhar 6% de 1 milhão, que vai dar 60 mil por mês. Então, 60k por mês, não, minto, desculpa, por ano. 60k por ano. Então, olha que fantástico, o efeito de apenas 4%. 4% no longo prazo. Esse camarada aqui da carteira azul, com a mesma carteira, mesmos ativos comprados com o mesmo preço médio, ele tem o dobro do patrimônio e mais do que o dobro da renda passiva. Olha que loucura, cara. Eu já fiz esse exemplo aqui, né, com 2% a mais. Somente 2% a mais de yield. Também dá uma diferença também absurda. Se você botar 20, 30 anos, vai dar uma diferença muito grande. É por isso que eu falo, você tem que fazer essas operações. Não existe não fazer, tá? É uma obrigação de todo investidor de longo prazo usar essas estratégias, porque isso aqui vai fazer muita diferença lá na frente, ok? Seja bem conservador, não tenha medo. Se você tem medo, cara, seja bem conservador. Eu vou querer ganhar no ano 3%, 4% no ano, tá? Se você for mais ousado, for mais experiente, você pode cada vez mais usar mais operações e aumentar o seu ganho, entendeu? Mas é uma obrigação sua fazer isso aqui. Isso aqui é uma ilusão, né? Ah, Vicente, você está vendendo uma ilusão. Não é. Vou mostrar para vocês agora alguns gráficos reais, né, de clientes. Olha só isso. O cara, olha o crescimento da renda desse cara aqui. Olha que loucura, né? O cara praticamente multiplicou por 10 o dividendo dele. Isso aqui, desculpem aqui a qualidade da imagem, mas isso aqui foi... Eu dei um print de tela, né, do celular e eu coloquei aqui. Então, a imagem não está tão boa. Mas você percebe, né? Olha só, isso aqui foi a mensagem que ele mandou. Parabéns pelo trabalho, estamos juntos e tal. Olha esse outro cliente também aqui. Olha o crescimento da renda dele. Em um ano, né? Em um ano apenas. Olha, eu tenho centenas de imagens como essa, centenas, sem exagero, né? Olha esse aqui também, passou de R$800 de renda para 8.700, aumentou 10 vezes também a renda. Esse aqui teve um aumento também de 600% aqui e aqui de 70%. Então, isso aqui é para te mostrar que é possível você multiplicar a sua renda, é possível você dobrar, triplicar, quadruplicar. Lógico, eles não usaram somente o dividendo turbinado. Eles usaram outras estratégias também que a gente ensina na VG, como foco no dividendo, comprar ações que pagam bons dividendos, comprar barato. Tudo isso ajuda, tá? Mas você vê que isso aqui são resultados reais, né? E essas pessoas vão chegar na liberdade financeira num prazo de tempo muito mais rápido, ok? Olha só que fantástico esse outro gráfico aqui, né? Esse é mais legal porque ele vai de janeiro de 2020 até junho de 2022, então está bem atualizado. Cara, olha só que fantástico isso, né? Aqui o dividendo dele praticamente era flat, né? Ele não crescia. E a partir do momento que ele começou a ser aluno da VG e cliente da VG, olha só o que aconteceu com o dividendo dele, né? Você tem dúvida que essa pessoa vai chegar na liberdade financeira muito rápido? É exatamente isso. Esse é o nosso foco.
tá? Esse é o foco das estratégias. Não é a pessoa ficar rica, milionária e ganhar dinheiro fácil. É remunerar a carteira, aumentar o dividendo, aumentar o reinvestimento, aumentar o seu resultado no longo prazo. E eu quero te convidar para aprender isso de graça comigo, gratuito, ao vivo, online, a Maratona dos Dividendos Turbinados, dia 12, 13 e 14 de dezembro, tá? 12, 13 e 14 de dezembro, aqui no YouTube, ok? Você se inscreve, vai estar aparecendo o link aqui na tela em algum lugar, e também vou deixar na descrição desse vídeo um link para você se inscrever. É muito importante você se inscrever, porque quem está inscrito, eu vou fazer uma aula secreta, onde eu vou ensinar uma estratégia onde você vai ganhar dinheiro, vai ganhar o seu primeiro dividendo turbinado, uma estratégia que eu vou ensinar para você, tá bom? E são 3 dias de 12, 13, 14, mais essa aula secreta aí, totalmente gratuito. Você vai entender por que é risco zero, quais são as operações, como é que você ganha, como é que você faz para remunerar a sua carteira, tudo isso aí nesse evento sensacional, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço a todos. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, porque com certeza vai ajudar muita gente, vai mudar a cabeça de muita gente. Vamos ajudar as pessoas a perder o medo das opções e aprender a usar opções da forma correta para remunerar a carteira, para multiplicar seu patrimônio, multiplicar sua renda passiva e fazer você chegar na liberdade financeira mais rápido. Tamo junto? Então, assim, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.